não ama um bom e velho clichê? Ai meu Deus, eles vão precisar dividir o quarto e só tem uma cama. Construir o seu livro dentro de uma determinada fórmula de clichê ou trope pode te ajudar a alavancar esse seu livro dentro das plataformas literárias digitais. E é por isso que nesse vídeo eu te conto 6 tropes de livros de romance que funcionam muito bem em plataformas como Wattpad, Buenovela, Amazon e outras. Olá, eu sou a Ká e bem-vindos ao Reticências, o canal onde eu te ensino a transformar a sua paixão por livros de ficção em dinheiro. Hate to Love. Vamos começar por um dos meus queridinhos, que é o Hate to Love, e dentro disso a gente também tem os inimigos que se tornam amantes. Esse trope é muito legal porque ele já começa cheio de tensão e de conflitos, né? No começo os personagens eles não se gostam, não se suportam, eles têm ali algumas rixas, mas conforme a história vai avançando eles vão percebendo que eles têm mais em comum do que eles imaginavam. Cenas típicas são discussões acaloradas, momentos de vulnerabilidade e revelações de sentimentos. Eu posso citar aqui o clássico Orgulho e Preconceito da Jane Austen e também o Visconde que Me Amava da Julia Quinn como exemplos aí desse trope. E o interessante desse trope está exatamente em você perceber a evolução dos personagens. No início eles se desafiam, se confrontam, criam uma dinâmica bem intensa, mas a história vai avançando e eles vão compreendendo as motivações um do outro. E isso leva a uma mudança gradual de sentimentos entre eles. Essas transformações elas normalmente são marcadas por cenas em que um deles, ou os dois, né, acabam revelando suas vulnerabilidades, seus medos, suas inseguranças, e isso cria um vínculo mais profundo entre eles. O perigo aqui é só a gente tender a querer exagerar um pouquinho. Hoje em dia eu vejo muitos livros onde essa dinâmica é construída literalmente em cima de um personagem querer matar o outro, ou em ter matado a família um do outro. Se você tá escrevendo um livro de máfia, aí beleza, vai fundo, provavelmente isso vai funcionar. Mas dentro de outras realidades, como por exemplo um romance contemporâneo, vale analisar se não tá rolando um pouquinho de exagero. Esse trope costuma ser queridinho de muitos leitores, porque ele traz pra gente a realidade de que primeiras impressões nem sempre são tão precisas. O que a gente considera defeitos em outras pessoas, com o tempo a gente vai acabar percebendo que talvez sejam qualidades que a gente passe a admirar. Inclusive, se você quer aprender a fórmula para escrever um romance Hate to Love perfeito, vídeo aqui nos cards. Segunda chance. Esse trope é para todos aqueles que acreditam que o amor sempre encontra um caminho. Ele envolve personagens que já tiveram um relacionamento no passado e que depois acabam se reencontrando e dando uma segunda chance pro amor. Nos livros de plataforma a gente vê esse trope sendo muito aplicado naqueles romances onde tem um boy lixo que literalmente destrói a personagem principal e depois ele volta ali arrependido com o rabinho entre as pernas. Gosto? Não gosto. Funciona? Funciona. Cenas típicas são reencontros emocionantes, confrontos sobre o passado e a redescoberta do amor. Um exemplo perfeito é o Diário de uma Paixão, de Nicholas Sparks, onde Noah e a Alice se reencontram após anos separados. E outro também é Eleanor e Gray, onde os protagonistas se reconectam anos depois de um romance de adolescência. A beleza desse trope tá na ideia de que nem o tempo nem a distância podem apagar um amor verdadeiro. Os personagens eles vão confrontar o passado e superar mágoas para redescobrir ali o que os uniu a princípio. Basicamente é uma exploração aí de crescimento pessoal e redenção. Eu torço um pouquinho o nariz para esse trope, porque como eu falei, nos livros de plataforma ele é muito usado para trazer personagens masculinos que maltratavam muito a personagem feminina, principal, né, protagonista, e aí provavelmente ele vai abandoná-la para poder ficar com uma amante e depois ele volta todo arrependido. E aí para isso funcionar, tem que trabalhar muito o amadurecimento desses personagens, porque as pessoas elas simplesmente não mudam do dia pra noite, de uma hora pra outra. Então tem que ser construído todo um plano de fundo que explique o porquê daquilo que não funcionou no passado, agora pode de alguma forma prosperar. E mostrar como e porquê que esse amor pode agora evoluir e crescer com o tempo. Bebê secreto. Esse trope é ótimo pra gente adicionar elementos surpresas e drama na história. Normalmente funciona dentro de uma dinâmica de um personagem que tem um filho de um relacionamento passado e não sabia, e aí acaba descobrindo, ou então também que ele acaba descobrindo que a personagem tá grávida de um filho dele, e isso vai mudar toda a dinâmica desse relacionamento. Cenas típicas são revelações dramáticas, luta pela custódia e a criação de uma nova família. Alguns livros que eu posso citar aqui como exemplos são Amor Redentor e Something Blue,
ambos nessas dinâmicas que eu já citei. O elemento surpresa e a complexidade emocional, a forma como os personagens vão lidar com essas descobertas, são o que tornam esse trope interessante do meu ponto de vista. A presença de uma criança, ela vai mudar as prioridades de um personagem, vai forçar ele a evoluir, a amadurecer, e isso cria também oportunidades para você escrever ali sobre momentos mais ternos e conexões genuínas. E vai te permitir também explorar temas como responsabilidade, você ter que se sacrificar por outras pessoas, o significado de uma verdadeira família. Inclusive, já que a gente tá falando de bebês, de crianças, esse é um tema que funciona muito bem, principalmente quando ele vem acompanhado de um draminha. Não é à toa que a Boa Novela tá fazendo um concurso sobre livros que tenham crianças envolvidas ali na dinâmica da formação, na dinâmica do crescimento de um casal, do casal principal, e tá pagando nada mais, nada menos do que $9.600, não é pouca grana não, gente. Então, se você quer saber como participar, vídeo aqui nos cards. Bad Boy. Mais um queridinho de muita gente esse aí, né? O Bad Boy é aquele personagem que tem um exterior duro, tem atitudes rebeldes, mas que ao longo da história você vai descobrindo que ele também é sensível, também é amoroso. E geralmente ele vai se apaixonar por alguém que é completamente o seu oposto. Aquela pessoa bem certinha, que faz tudo direitinho, pra criar uma dinâmica bem interessante, né? Cenas típicas são atos de rebeldia, momentos de vulnerabilidade e a transformação do personagem. Alguns livros bem icônicos são After e Belo Desastre. Inclusive, uma curiosidade é que ambos esses livros foram lançados em plataformas literárias. Então tá vendo como é que esse negócio funciona mesmo? O apelo dessa trope do Bad Boy é como o personagem ele é frequentemente incompreendido e ele precisa de alguém que consiga enxergar o seu outro lado. E aí a gente vai escrever a jornada de redenção e o crescimento pessoal desse personagem. E claro que o interessante sobre esses personagens Bad Boy é a gente pensar que ninguém é incorrigível, que o amor pode transformar até as pessoas mais endurecidas. E também traz aquele gostinho de aventura e de perigo que é meio que irresistível, né? Age Gap, ou diferença de idade. Esse trope envolve relacionamentos onde há uma diferença de idade significativa entre os personagens principais. Pode ser uma história com um homem mais velho e uma mulher mais jovem, ou vice-versa. Cenas típicas são conflitos geracionais, diferenças de estilo de vida e conselhos e sabedoria do parceiro mais experiente. Recentemente foi lançado pela Amazon Prime o filme Uma Ideia de Você, onde uma mãe ela acaba indo levar a sua filha no show de uma banda que a menina gostava, e aí ela conhece um dos cantores e eles acabam se apaixonando, e ele é bem mais jovem do que ela. Esse filme ele foi inspirado num livro que também foi lançado inicialmente em uma plataforma literária, era uma fanfic, se eu não me engano, inspirada em One Direction, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano era isso. E é por isso que eu amo essas plataformas, gente. Você já imaginou seu livro virando um filme? Eu já. O que torna esse trope interessante é explorar questões como maturidade e desafios diferentes que ocorrem nas diferentes fases da nossa vida. O parceiro mais velho, normalmente ele vai trazer aí uma perspectiva de experiência, de sabedoria, enquanto o parceiro mais jovem ele pode trazer uma energia renovada, uma forma mais vigorosa de ver a vida. E claro que também tem o lado negativo a ser explorado, como imaturidade versus a cabeça dura daquela pessoa mais velha que acha que sabe tudo só por causa da idade. Esse trope é frequentemente usado para desafiar normas sociais e preconceitos e permite a gente explorar como o amor verdadeiro pode aí superar as barreiras do tempo e da idade. Fake Love. Por último e não menos importante, temos o Fake Love ou o amor falso. E aqui dentro a gente tem, por exemplo, os relacionamentos por contrato. Esse trope envolve dois personagens que fingem estar em um relacionamento por alguma questão específica. Pode ser para enganar a família, para resolver um problema, por questões de trabalho. E claro que enquanto eles estão ali fingindo, eles vão acabar se apaixonando de verdade. Cenas típicas são acordos para fingir o relacionamento, momentos fingidos que acabam se tornando verdadeiros e confrontos sobre os sentimentos. Eu vou citar como exemplo para todos os garotos que já amei, onde os protagonistas eles fingem um relacionamento para fazer ciúme nos ex-namorados. O que torna esse trope interessante é o jogo de aparências e a frequente tensão ali entre o que é real e o que não é. Os leitores eles adoram ver ali quando os personagens eles começam a se perder no papel que eles estão desempenhando e começam a desenvolver sentimentos verdadeiros mesmo. Esse trope é frequentemente utilizado para explorar temas como identidade e autenticidade. Os personagens muitas vezes eles se veem forçados a tentar ser ali uma melhor versão de si mesmo, uma versão do que se esperam que eles sejam, por exemplo, que a família espera que ele seja, só para no final ele descobrir que ele é amado
por ser quem ele realmente é. Eu amo esse trope, tanto como leitora quanto como escritora. O primeiro livro que eu escrevi pra boa novela foi com esse trope, e assim, o primeiro, né, gente, a gente nunca esquece, tem um lugarzinho no coração. Aliás, se você não sabe o que é boa novela, tem um vídeo aparecendo aqui do lado, onde eu te conto tudo sobre essa plataforma que te paga pra publicar o seu livro. É só clicar, assistir, e eu te vejo lá.